Aleluia. Você encontrou o seu bem mais precioso? Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Ele é o motivo do nosso culto, da nossa entrega. Será se você pode dizer isso para Ele? Será se você pode se conectar com a unção, com esse ambiente que está aqui disponível? O Senhor deseja se mover em nosso meio. Tudo que nós precisamos é nos conectar com aquilo que Ele quer fazer essa noite. Nós podemos sair daqui essa noite do mesmo jeito que nós entramos, mas nós podemos sair daqui completamente diferentes, enriquecidos, podemos sair maiores. Tudo depende de uma disposição do nosso coração, irmãos. Tudo depende de uma decisão nossa. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado por esse lugar. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado porque o Senhor nos deu um lugar para congregar. O Senhor nos deu uma visão para seguir. Obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas todos os dias. Nós estamos aqui para te dar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós fazemos isso com toda a alegria, Pai, certos de que o Senhor nos ouve, certos de que o Senhor está pronto para fazer coisas funcionarem em nossas vidas. Estamos aqui essa noite para te dar respostas, Pai. Estamos aqui essa noite para desfrutar da sua unção, do seu poder, das suas maravilhas. Muito obrigado por esse tempo. Nós somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Você é grato ao Senhor? Então olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha que bom que você veio. Graças a Deus, escolhemos o melhor lugar para nós estarmos em um domingo à noite, fazendo uma grande festa, adorando ao nosso Pai, celebrando aquilo que Ele tem feito e aquilo que certamente Ele está pronto para fazer. Amém, gente? Vocês estão animados mesmo? Graças a Deus por vocês estarem aqui. Cadê os nossos aniversariantes? Nós queremos também começar celebrando a vida deles. Se você fez aniversário durante a semana ou está fazendo hoje, vem aqui à frente, nós queremos orar por você e agradecer ao Senhor por essa nova fase que se inicia. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento, não importa. Nós só queremos um motivo para orar por vocês. Ninguém aniversariou, então vamos seguir em nome de Jesus. Nosso Verbo News está aí na agulha, pronto. Temos muitas informações, datas importantes. Fica ligado aí para você não perder. Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Piauí, o Maranhão. 15 de fevereiro, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Você está pronto para viver uma experiência que vai transformar a sua vida? Nesta quinta, teremos a Quinta Rema, um tempo poderoso com uma série de mensagens especiais sobre as matérias ensinadas no Rema. Certamente, você não pode perder essa oportunidade. Venha com grandes expectativas e descubra o poder transformador da palavra em sua vida. Ah, e não esquece! Essa é uma oportunidade perfeita para trazer alguém com você. Então, convide o máximo de pessoas que puder e não fique de fora. E para você que ainda não é graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas. E agora, você pode realizar o sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Viver na plenitude tudo aquilo que Deus planejou para mim nunca dependeu de apenas conhecer ou ouvir falar da sua vontade, mas sim da aplicação dessa palavra em todo o meu dia. E no Centro de Treinamento Bíblico Rema foi onde eu aprendi o poder da letra
a vida. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo capacita homens e mulheres, fazendo que toda aula seja um tempo de preparação. São 2 anos de curso, com 24 matérias, material didático exclusivo e professores altamente capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados. Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. Faça como eu, estude no Rema e viva na plenitude tudo que Deus planejou para você. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 10% de desconto na matrícula. Rema, a palavra viva, viva a palavra! Quem já fez o Rema sabe que o tempo de preparação não é tempo perdido. E se você já está graduado, Deus conta com você para auxiliar no treinamento de homens e mulheres que terão suas vidas transformadas pela palavra. O Rema está com vagas abertas para monitoria. Se você deseja fazer parte desse time e servir no maior centro de treinamento bíblico do mundo, essa é a sua oportunidade. Se você já concluiu os 2 anos de treinamento, passe no balcão de formações e faça sua inscrição para o processo seletivo de monitoria Rema 2026. Fevereiro é um mês muito especial. Vamos celebrar o aniversário de 20 anos da nossa igreja. É uma data especial para todos nós. Por isso, faremos uma grande festa. Então, gere expectativa para o que Deus irá fazer no nosso meio. Amados, Deus só quer ser ouvido. Veja, me ouça, preste atenção. Tua vida depende das minhas palavras. Aquele que tem as minhas palavras e as pratica é este. Estamos vivendo uma maior glória agora. Por Deus, a humanidade está vivendo o tempo da maior manifestação de glória à disposição da humanidade. Foi glorioso com Abraão, foi glorioso com Moisés, mas o céu sabe, nesse tempo, o céu reconhece, é o tempo da maior manifestação e liberação da glória de Deus sobre a humanidade. No dia 23 de fevereiro, haverá um treinamento para líderes de VC às 19h30. Um tempo de alinhamento de instruções preciosas que irão fortalecer a sua visão. E no dia 24 de fevereiro é o retorno dos grupos Verbo em Casa, às 20 horas. Vamos nos reunir nas casas dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Hoje queremos indicar o livro Andando por Fé, do autor Kenneth Hagin. A fé faz toda a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. Quando você anda pela fé, você experimenta o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Este livro oferece as ferramentas que você precisa para uma vida vitoriosa de fé. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e edifique a sua fé. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais!
Faz a sua matrícula hoje mesmo, inclusive as matrículas estão com 10% de desconto, então aproveita ao final, corre lá, faz a sua matrícula. Você que já conhece essa escola, que já passou por lá, sabe o poder da palavra que é ministrado nesse lugar, você também pode ser participante daquilo que o Senhor tem feito. Ao final você pode ir lá no balcão de informações, paga uma matrícula para alguém, meia matrícula, eu não sei, mas seja um canal de Deus nessa terra para alguém. Não deixa para 2027, faz a sua matrícula hoje mesmo. E você que deseja servir na escola, eu quero dizer para você que essa é a última semana da inscrição para a monitoria. Você que deseja servir, atuar, fazer algo para o Senhor, alcançar as pessoas, você tem esse espaço, você tem esse lugar, e você deve certamente aproveitar isso, mas não pode deixar para depois. Esse é o último momento, é a última semana de inscrições para a monitoria, então aproveita, vai lá e se disponibiliza. Amém? Ainda falando um pouco sobre o Rema, as nossas quintas estão diferentes, temos ministrado, aquilo que é ensinado nessa escola. Eu quero incentivar você a estar aqui às quintas-feiras e a trazer alguém com você, a participar desse período intenso de divulgação que é tão importante também, e a palavra tem sido pregada e as pessoas estão sendo alcançadas. Então aproveita as quintas-feiras, esteja aqui e traz a sua família, traz o seu vizinho, traz aí alguém com você, não fica longe, fica perto e seja intenso durante esse período. Quinta-feira foi maravilhoso e eu quero de fato te incentivar a estar aqui nas próximas quintas-feiras também, tá certo? Na próxima sexta, dia 20 e dia 21, nós temos algo especial que vai acontecer aqui. De fato, o mês de fevereiro é especial para nós, é o mês que nós celebramos, comemoramos o aniversário da nossa igreja. Você se alegra com isso? São 20 anos de muitas coisas sendo construídas, muitas famílias, vidas sendo transformadas, e nós vamos celebrar esse tempo. Dia 20 e dia 21, o pastor João Roberto estará aqui conosco, juntamente com a sua esposa Janaína. Será um tempo maravilhoso, nós vamos estar aqui com muita alegria, festejando, e eu gosto de dizer que aniversário não pode faltar alegria, amém, gente? Então lá de fora já é para a gente estar sorrindo, quando a gente entrar, é para a gente entrar fazendo festa, festejando mesmo, celebrando esse tempo tão maravilhoso. Não pode faltar alegria, não pode faltar bolo, o pastor diz isso, E não pode faltar um presente. Eu quero te incentivar a vir para cá na sexta-feira, no sábado também, e traz algo especial para você dar ao Senhor. De fato, muitas coisas mudaram nas nossas próprias vidas, fomos alcançados, e a gente pode demonstrar isso com toda a gratidão do nosso coração. Eu quero lembrar você que você tem essa oportunidade, esse tempo também, para ofertar ao Senhor. Não esquece disso, e vamos estar aqui dia 20 e dia 21, fazendo uma grande festa em nome de Jesus. Também quero dizer para você que nós temos essas camisas, vocês observaram, ficou linda demais, de muito bom gosto. Eu quero dizer que você também pode adquirir, está lá no Verbo Shop, você pode passar ao final, você pode adquirir as nossas camisas que ficaram muito bonitas e certamente tem o seu tamanho, lá tem vários tamanhos, e ao final você pode passar lá e adquirir a sua também. Aproveita e vem para cá com ela sexta-feira e sábado também, tá certo? Só para relembrar que dia 24 de fevereiro os nossos VCs vão voltar. Que coisa boa, que coisa maravilhosa a gente poder voltar. Eu sei que você estava com saudade dos nossos encontros que acontecem todas as terças. Já começa a divulgar isso para o seu grupo. Nós temos os membros dos VCs, nós temos os líderes, temos os vice-líderes, e você pode ser participante disso também, se envolve, não deixa de participar dos encontros. Talvez você nunca tenha participado de um VC, chegou o momento de você procurar o VC mais próximo da sua casa, para você participar, leva alguém com você. Temos o intuito de pregar a palavra nesses lugares, para alcançar pessoas que estão lá, que de repente podem ter dificuldade para vir aqui, mas elas podem ser alcançadas por aquilo que o Senhor tem, por aquilo que os irmãos têm feito, ministrando a palavra ao redor da cidade, ao redor de Teresina, Timon, Altos. Muitas pessoas têm sido alcançadas, então se envolve, não fica longe. Dia 24 a gente volta e será um ano poderoso dos nossos VCs em nome de Jesus. Tudo certo? Agora eu queria trazer uma equipe grande aqui, irmãos que estão chegando, pessoas que encerraram o discipulado e hoje eles vão receber o certificado de conclusão, se tornaram oficialmente membros da nossa igreja. São pessoas que já estavam aqui, de repente namorando com a igreja, outros que já estavam por um tempo, mas não tinham concluído o discipulado, mas agora fecharam o discipulado. Eu quero chamar o nome deles aqui, mas eu quero combinar algo com você. Todo nome que eu chamar, você dá uma salva de palmas aí bem calorosa. É o nosso time, a nossa família que tem aumentado e nós celebramos isso. Então eu quero chamar Alexandra Bezerra da Silva, Anderson Alves Farias, Anderson Micael Oliveira de Souza,
Francisca das Chagas da Silva Campelo, Gustavo Alves Oliveira, José Cledinaldo dos Santos Guerra, Caroline Pereira de Oliveira, Laísa Stephanie Silva Oliveira, Maria Fabiana Rocha Guerra, Renato Manfredini Pérez Araújo, Sebastião de Souza Monteiro Filho, Iende José Betelmir Bracho. Glória a Deus. Vamos tirar uma foto. Deixa só o Iende chegar. Veja se a foto tá boa. Pronto, uma salva de palmas para eles. Podem ir, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos que agora tornaram-se oficialmente membros da Igreja Verbo Teresina. Cadê os nossos visitantes? Nós temos alguém que está aqui essa noite pela primeira vez. Faça um sinal com a sua mão se você está nos visitando hoje. Todos são de casa? Temos mãos levantadas? Não. Graças a Deus. Só queria destacar aqui a presença, então, da nossa ministra internacional, Sânia Evangelista. Todos conhecem, mas eu queria que ela ficasse de pé, para a gente não perder o costume. Uma salva de palmas para a Sânia. É sempre uma honra tê-la aqui. Glória a Deus pela sua vida. Tem tempo que ela está nos Estados Unidos, tem tempo que ela está em Petrolina, mas é bom saber que ela é daqui. Amém, gente? Glória a Deus. Seja muito bem-vinda à sua casa. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Você pode abrir aí a sua carteira. Você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos adorar o Senhor com aquilo que Ele mesmo tem feito chegar em nossas mãos. Nós reconhecemos isso com toda a alegria. Amém, gente? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 3. Esse é um momento especial, momento dos nossos dízimos e ofertas. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Enquanto você se organiza, eu vou lendo aqui. A Bíblia diz: passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim, perguntando: por que está furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Sabe, irmãos, o momento dos dízimos e das ofertas, eu olhando esse texto, eu compreendo que há um procedimento que o Senhor estabeleceu. Dizimar e ofertar não é algo que nós fazemos de qualquer jeito, não é algo que nós fazemos baseado no nosso entendimento, não é algo que nós fazemos quando queremos, quando nós compreendemos aquilo que Cristo fez naquela cruz, quando nós compreendemos que o Senhor está acima de todas as coisas. Eu preciso ter no meu coração que eu preciso seguir aquilo que o Senhor me instrui a fazer. Deus pergunta a Caim: ei, não é certo que se você seguir o procedimento, você vai ser aceito, porque o texto diz que aquilo que ele entregou e aquilo que Abel entregou por Deus foi aceito e do outro não foi aceito. E a gente precisa ter isso no nosso coração. Aquilo que eu estou entregando ao Senhor está sendo aceito? Porque muitas vezes nós temos um coração de entregar, mas eu preciso parar para pensar: está sendo aceito pelo Senhor? Porque segundo o que o texto está dizendo, é necessário seguir um procedimento. Foi o que Deus disse a ele. Ele disse: rapaz, se você proceder, se há um proceder, é porque há um procedimento que foi ensinado pelo Senhor. E a Bíblia nos ensina em vários textos, em vários momentos, em várias épocas, em várias alianças, que sempre existiu um procedimento quanto a esse momento. Não é um momento qualquer, é um momento que nós muitas vezes precisamos aprender a fazer. Dizimar, ofertar, não é chegar e soltar qualquer coisa numa conta de uma igreja, não é colocar qualquer coisa em um envelope e deixar num gasofilácio.
é compreender que existe uma forma de ser feita. A Bíblia está dizendo que, passado um tempo, Caim foi lá e entregou qualquer coisa. A atitude de Caim mostra o que ele entregou. Passado um tempo. Primeiro eu pago a minha conta de água, de luz, de telefone, eu cuido dos meninos, eu faço tudo que eu tenho para fazer, eu viajo, eu me divirto. Depois, passado um tempo, eu entrego alguma coisa. Aí a Bíblia diz que Deus não aceitou a Caim e a sua oferta. É interessante porque o texto diz que Deus não aceitou a Caim, porque Deus não tem interesse nas nossas coisas. Ele é o autor de todas as coisas. Aí a Bíblia diz que ele não aceitou a Caim e a sua oferta. Depois vai dizer que a atitude de Abel, no versículo 4, diz que foi diferente. Ele entregou as primícias, a gordura, a melhor parte. A gente precisa ter isso no nosso coração. Existe um procedimento, existe uma forma que Deus estabeleceu. Ele é o autor de todas as coisas. Ele não tem necessidade, aquilo que Ele estabeleceu não é porque Ele precisa, mas é porque Ele sabe que nós precisamos seguir. Então, quando Ele estabelece, não há peso. Pelo contrário, há naquilo que o Senhor estabelece liberdade para nós, há crescimento. Todos os textos falam sobre isso, sobre uma abundância em seguirmos aquilo que o Senhor estabeleceu. Então a gente precisa ter isso no nosso coração. Esse é o momento de eu seguir um procedimento, de eu aprender a fazer. E à medida que eu aprendo, eu vou crescendo nesse procedimento, amando fazer isso. Como o apóstolo Paulo diz, nós não vamos fazer por peso, nós não vamos fazer por necessidade, não vamos fazer por constrangimento. E a gente deixa de fazer dessa forma à medida que nós aprendemos aquilo que a palavra diz. Então separei a sua oferta, os seus dízimos, nós vamos orar, nós vamos celebrar e nós vamos festejar também a oportunidade de viver esse momento e de crescermos no entendimento a respeito desse assunto na palavra de Deus. Amém, gente? Separei a sua oferta, se você preferir, tem um envelope aí, se você preferir também por meio de cartões de crédito ou de débito, as tesoureiras estão lá atrás e vão poder te ajudar, ou o Pix da nossa igreja também está aqui. O que nós não vamos é perder a oportunidade de honrar o Senhor e de viver aquilo que Ele tem para nós no que diz respeito à abundância. Haverá abundância, sobra, porque vamos seguir os preceitos estabelecidos por Deus. Amém? Todos prontos? Estenda aí a sua mão ou o seu envelope e vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Nós estamos aqui para dar ao Senhor o nosso melhor, Pai. Nós estamos com o nosso coração pronto, disponível para viver aquilo que o Senhor estabeleceu e para cumprir aquilo que o Senhor disse que deveríamos cumprir. Fazemos isso não por peso, porque sabemos que os seus mandamentos, as suas ordenanças não são pesadas, Pai. Pelo contrário, nos traz alívio e conforto. Muito obrigado por esse tempo e pela oportunidade que temos de honrar o Senhor com os nossos bens. Em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Seja um recurso para a obra de
Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós expressamos nessa noite a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso temor, o nosso amor, a nossa reverência ao Senhor. Nessa noite nós estamos aqui como filhos amados, levantando mãos santas para te bendizer e para te dar a honra que te é devida. Receba nessa noite a honra, a glória, o louvor, porque você é digno. Você é digno. Nós te bendizemos, Senhor, e contamos com a tua sabedoria, contamos com a tua graça, para aprendermos um pouco mais, recebermos uma porção da tua palavra. Fala, faz, opera, realiza segundo o teu querer. Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio para fazer aquilo que você desejar, como lhe apraz. Em nome de Jesus, nós te damos graças e te bendizemos. Se você ama o Senhor, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus, obrigado, gente. Pode sentar. Graças a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Diga: o Senhor é bom em todo tempo. Diga: a sua bondade e a sua fidelidade estão operando eficazmente na minha vida. Graças a Deus. Irmãos, essa semana nós estamos celebrando o aniversário de 20 anos da nossa igreja. 20 anos de uma história extraordinária, maravilhosa, que Deus tem ainda muitos capítulos para escrever, mas nós fazemos parte dessa história, amém? E eu estou muito feliz por esses 20 anos. Eu infelizmente não fiz parte de todos os 20 anos, mas de pelo menos 9 anos eu fiz parte dessa história, e eu sei que cada um de vocês que está aqui talvez tenha feito parte 1 ano, 2 anos, alguns mais antigos talvez até chegue nesses 20 anos, né? O Arthur não está aqui não, né? O Arthur com certeza faz parte desses 20 anos, mas é uma história que todos nós construímos, que todos nós fazemos parte, e que o Senhor tem feito grandes coisas nessa cidade através das nossas vidas, amém? Então, sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui. Eu não estou convidando você, você não é um convidado, você é um convocado para estar aqui conosco. Nós somos os anfitriões da festa, nós não somos os convidados, e temos a obrigação e o dever de trazer convidados para essa grande festa. E eu creio mesmo que sexta-feira, sábado, serão dias extraordinários e vamos receber coisas poderosas. Pastor João, Roberto, Janaína Albuquerque vão estar aqui conosco, são os nossos supervisores, e vamos ter o privilégio de tê-los aqui com a gente nesses dias. E eu creio mesmo que o Senhor tem algo novo para liberar, dispensar sobre as nossas vidas. Então, sexta-feira, sábado, nós temos um encontro marcado. A diretoria do Rema pediu para eu avisar, trazer esse aviso para você, que as inscrições para a monitoria do Rema se encerram essa semana. Então, procura hoje, você que tem interesse de ser monitor do Rema. Eu servi como monitor do Rema 2 anos, uma grande bênção. Eu recomendo, você que é graduado do Rema, olha, é uma experiência maravilhosa, é um treinamento extraordinário. Então, não perde essa oportunidade. Se você tem esse interesse, faz a sua inscrição, é gratuito, você não paga nada. Tem uma avaliação, não é qualquer um que está apto para ser monitor do Rema, mas você coloca o seu nome e você vai estar ali sujeito a essa avaliação, tá bom? Então, no final, você procura a nossa equipe lá atrás, no nosso balcão de informações, e aí você faz a sua inscrição. Dito isso, queria que você abrisse comigo lá em Marcos, capítulo 5, verso 21. Vamos mergulhar um pouco na palavra. Marcos, capítulo 5, verso 21. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Verso 22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés,
e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. O tema da mensagem de hoje é a fé que vence o medo. E aqui nós estamos vendo um pai desesperado para acudir, para socorrer a sua filha. E ele procura alguém que realmente pode resolver o problema: Jesus. E é interessante porque essa semana, eu acredito que a maioria de nós teve essa informação sobre um pai que assassinou brutalmente seus 2 filhos e depois tirou a sua própria vida. Se alguém tinha dúvida sobre a existência de demônio, eu acho que ficou bem claro, né? É exatamente assim que Satanás age. Porque uma pessoa normal, na sua consciência plena, exercendo as suas faculdades mentais e emocionais, jamais cometeria um ato absurdo como esse. Então, nós vimos alguém que certamente sofria de algum problema psicológico, sofria de problemas emocionais, um homem fraco, um homem com um caráter distorcido, mas nós vimos também um homem debaixo de uma influência demoníaca, diabólica, capaz de fazer algo dessa magnitude. E aqui, em contrapartida, nós vemos um pai que era temente a Deus, um pai que buscava praticar os princípios da palavra de Deus, e ele busca alguém que pode resolver o problema da sua filha que está à morte. E é interessante porque ele chega para Jesus e ele não diz: Jesus, ore pela minha filha, ou libere uma palavra sobre a minha filha, mas ele diz: vá até ela e imponha as mãos sobre ela, para que ela possa viver. Ele já reconhecia um princípio que existia antes da nova aliança, um princípio que já era estabelecido por Deus, e ele já estava em vigor durante a lei, o princípio da imposição de mãos. Nós vemos em Hebreus, no capítulo 6, que a imposição de mãos é uma das doutrinas elementares de Cristo. Então, há poder na imposição de mãos. Tem muito crente que acha que as coisas podem se resolver por meio da oração. E é verdade, porque a Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Mas existe uma outra forma também de nós obtermos cura, de obtermos a resposta, um milagre que a gente precisa, que é através da imposição de mãos. E é muito interessante porque Jairo, ele pede para que Jesus, ele roga para que Jesus vá impor as mãos sobre a sua filha. Eu quero dizer para você que esse princípio existe e ele está operando até hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: imposição de mãos é um recurso poderoso. Então, se seu filho estiver doente, se acontecer algo ao seu redor, você pode se utilizar da imposição de mãos. A imposição de mãos, ela é carregada de poder. E é interessante porque Jesus, ele vai até a sua filha, ele se propõe. A Bíblia diz que Jesus foi junto com ele. Mas quando nós acompanhamos o texto, nós vamos ver que a partir do verso 25 até o verso 34, nós vamos ver que acontece algo inusitado. Jesus estava no caminho para socorrer aquela moça, aquela jovem que estava à morte. Então, entenda, havia uma urgência na necessidade de Jairo. Jairo, quando rogou a Jesus, ele apresentou o quadro, o cenário, que era muito grave. Aquela menina estava à beira da morte. Então, não se tinha muito tempo para que Jesus pudesse intervir. O tempo estava limitado, corria contra Jairo e contra sua filha. E é interessante porque, mesmo nesse cenário caótico, nesse cenário de pressa, onde Jairo estava desesperado, e ele passa esse relato para Jesus, Jesus é comovido por aquele pai que está ali aos prantos, que está ali prostrado diante de Jesus, dizendo para ele socorrer e salvar a filhinha. Ele não usa a expressão filha, ele diz a minha filhinha,
Estamos falando de um pai carinhoso, de um pai cuidadoso, de um pai que amava muito o bem mais precioso que Deus havia dado para ele. E quando ele roga pela sua filha, quando ele intercede pela sua filha, nós estamos vendo um homem completamente dominado pelo amor, pela emoção, né, que ele tinha pela sua filha, pelo sentimento que ele tinha pela sua filha. E é interessante porque nesse caminho Jesus encontra uma pessoa que está também passando por uma outra necessidade. E a urgência de Jairo, ela acaba ali tendo que ser paralisada, porque Jesus precisou atender uma outra pessoa, a mulher do fluxo de sangue. E é nesse caminho, enquanto ele estava para socorrer a filha de Jairo, que estava à morte, que a mulher no fluxo de sangue encontra com ele, e ela também apresenta a sua necessidade, e Jesus precisa parar com a urgência que ele estava para atender aquela mulher. E eu fico imaginando como ficou o coração de Jairo. Aquele homem desesperado, aquele homem que buscou a ajuda sobrenatural de Deus, e naquele momento ele vê o tempo contra ele, e ele não vê a resposta na velocidade que ele esperava para ter o seu milagre atendido. E muitas vezes nós estamos nessa mesma posição de Jairo. Nós pedimos o auxílio ao Senhor. Muitas vezes nós estamos nessa posição de Jairo, até mesmo de desespero, onde a gente coloca aquela necessidade, onde a gente coloca aquela urgência por um milagre diante de Deus, e a gente não obtém a resposta imediatamente. A gente não vê os céus se movendo em nosso favor. A gente enxerga o cenário como se o céu estivesse paralisado, como se a bênção tivesse cessado, como se Deus tivesse virado as costas para nós, como se o nosso pedido não fosse urgente. Jairo estava com uma urgência, o tempo corria contra ele, sua filha estava à beira da morte. Ele estava desesperado, ele não via outra solução a não ser Jesus ir até a sua casa e impor as mãos sobre a sua filha. No entanto, o cenário que ele viu foi Jesus parado, perguntando: quem foi que tocou em mim? E eu fico imaginando, irmãos, o cenário, porque a gente só olha para essa história de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25, a gente só olha o cenário onde os discípulos falam para ele: ora, por que o senhor está perguntando se alguém tocou no Senhor, se tem uma multidão aqui? Mas eu fico imaginando como que Jairo, que estava perto, próximo, do seu lado, se sentiu quando Jesus parou de andar com ele. A Bíblia diz, no verso 24, que Jesus foi com ele. Eles estavam no caminho, eles estavam andando até a casa de Jairo. Não sabemos a distância, provavelmente era uma distância significativa. E tinha pressa. Eu fico imaginando o Jairo andando meio que na frente, olhando para trás e tentando apressar o mestre, mas ao mesmo tempo com aquele constrangimento. E naquela expectativa, o mestre devia andar mais rápido, e ele vendo uma multidão apertando, e de repente o mestre para. Ele diz: alguém tocou em mim. E Jesus parou para socorrer aquela mulher, parou para conversar com aquela mulher, e eu fico imaginando o Jairo olhando para ele, dizendo: mestre, você não entendeu? A minha filha está à beira da morte. E às vezes, irmãos, nós estamos olhando para Jesus, olhando para a palavra, olhando para o Senhor, e a gente acha que Jesus parou. A gente acha que o céu parou diante de nós. A gente acha que o nosso milagre não vai acontecer, que a palavra não funciona, que Deus desistiu de nós. E começam a vir pensamentos, começam a vir sentimentos, e a gente até não desiste da fé, mas a gente fica com aquele sentimento de que a nossa oração não foi respondida. Esse foi exatamente o sentimento que Jairo teve. Ele também passou por esse pensamento, onde ele achou que a oração dele não seria respondida. Mas eu quero dizer para você, irmão, que Deus, Ele nunca nos abandona. Eu quero dizer para você que o céu não fica fechado e nem paralisado diante de você.
Eu quero dizer que por pior que pareça o cenário, por mais desfavorável que ele pareça, os céus estão se movendo em seu favor. E é interessante porque em Marcos, no capítulo 5, agora a partir do verso 35, Jesus já atendeu aquela mulher do fluxo de sangue. E no verso 35, Jesus estava terminando de falar para aquela mulher que a fé dela a salvou. E enquanto ele falava, as pessoas da casa de Jairo chegaram para Jesus e para ele, que estava próximo, e disseram, no verso 35, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Olha que diagnóstico, olha que cenário, irmão. Ele foi desesperado buscar a ajuda de quem ele acreditava que era talvez a sua última esperança. É interessante porque Jairo não foi procurar um médico, Jairo não foi procurar um especialista, Jairo foi procurar Jesus. Então ele cria em Jesus, ele acreditava que Jesus poderia operar um milagre sobre a sua filha. Mas é interessante porque ele vê essa cena onde Jesus para. E talvez se Jesus tivesse ido mais rápido, ele pensou, minha filha não teria morrido. Mas por causa da demora, por causa da multidão apertando, ele tendo que atender a mulher do fluxo de sangue, ele tem que ficar parado, ele não se moveu na velocidade que deveria, a sua oração não foi respondida, seu milagre foi perdido. E chega o diagnóstico, as pessoas dizendo, olha, por que você perturba o mestre? Por que você incomoda o mestre? A sua filha já morreu. O diagnóstico é o pior possível, o cenário é o pior possível, é câncer, é uma doença autoimune, é incurável. Você quebrou, faliu financeiramente, o seu casamento ruiu, não existe mais, não tem mais amor, ela não te ama mais, ele não te ama mais, o seu filho não tem mais jeito, sua família acabou, a solução é o divórcio. O seu ministério não tem mais chance nessa igreja, você precisa procurar outra igreja. Esse foi o diagnóstico que Jairo recebeu. Um diagnóstico onde não tinha mais jeito, não tinha mais solução, morreu. Qual é a solução para a morte? Esse era o cenário. Agora eu quero que você atente para aquilo que está escrito, registrado para nós, no verso 36. Diante do cenário, diante do diagnóstico, olha a resposta que Jesus deu. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras. Quais as palavras que você tem acudido? Quais as palavras que você tem atentado? Quais as palavras que você tem dado ouvidos? E Jesus diz, a Bíblia diz, Jesus sem acudir a tais palavras. Às vezes, irmãos, nós estamos dando mais crédito ao que os médicos falam, ao que os diagnósticos falam, do que ao que a palavra de Deus fala. Às vezes nós estamos dando mais crédito àquilo que as vozes do YouTube dizem, as vozes do Instagram dizem, do que ao que a palavra de Deus nos diz. Jesus, certa vez, ele disse que no mundo existem muitas vozes, e a gente precisa ter o cuidado em relação a essas vozes que nós estamos ouvindo. A gente precisa dar ouvidos ao que a palavra de Deus nos fala. A gente precisa dar ouvidos àquilo que está registrado para nós como mandamento, como promessa, como herança, e não para aquilo que o mundo tem dito, não para aquilo que o diabo tem dito. Veja, o diabo, ele usa pessoas, como esse pai que tirou a vida dos seus 2 filhos inocentes. E eu fico imaginando a cena, um pai puxando um revólver e o filho olhando para aquela cena sem entender.
Porque o pai é a figura de proteção, de cuidado, de defesa, de amor. E de repente, nos seus últimos segundos de vida, uma criança de 12, outra de 8, olhando para aquela cena, o pai apontando o revólver e a criança sem entender. Talvez ele pensou em uma fração de segundos, papai está brincando. Mas de repente, irmão, o tiro. Quais vozes nós temos dado ouvidos? Porque essa mesma voz que mandou esse homem atirar é a mesma voz que fala que o seu problema não tem mais jeito. É a mesma influência maligna. É a mesma voz que fala que o seu ministério não tem mais jeito, que essa igreja não é o seu lugar. Eu fico com muito cuidado quando pessoas dizem, olha, Deus falou comigo para sair dessa igreja. Eu gosto quando pessoas dizem, pastor, eu tenho um problema com essa igreja, eu tenho um problema com o senhor, eu tenho um problema com a pessoa aqui, do que a pessoa dizer, Deus falou comigo, aquela coisa bonita, romântica. E quando ela diz, Deus falou comigo, ela está ali fechando uma porta para um conselho, para uma correção. Porque quem é o doido que vai dizer algo diferente do que Deus falou, contrariando Deus? Ninguém. Então quando a pessoa diz, Deus falou comigo, ela está romantizando e ao mesmo tempo ela está fechando a porta para um conselho, para uma correção. E muitas vezes, pessoas que dizem, Deus falou comigo, elas estão ouvindo vozes do diabo. Se você tem um problema com alguém, a solução não é você fugir. A solução é você enfrentar o problema. Pessoas covardes, elas são dominadas pelo medo. Pessoas covardes, elas não assumem os seus BOs, elas não pagam os seus boletos, elas fogem dos seus problemas. E essa não é a forma madura de lidar com os problemas da vida. Talvez seus pais não tenham ensinado isso para você, mas seu pai espiritual hoje está ensinando isso para você. Se você tem um problema, você precisa resolver. Quando a gente foge do cobrador que está cobrando a gente uma dívida que a gente tem, e a gente foge dele, a gente não antecipa, porque quem está devendo precisa antecipar. Você não tem que receber ligação mesmo não, você tem que ir lá antes dele ligar. Negociar a dívida, dizer quando que você vai pagar, assumir a responsabilidade, trazer uma certa segurança para ele de que você quer pagar e que você vai pagar. Porque se a gente foge diante de uma dívida, a gente vai fugir diante de vários outros problemas que vão aparecer na nossa vida. Porque uma dívida financeira, ela é só mais um problema. Vão existir outras dívidas, dívidas emocionais, dívidas espirituais, dívidas afetivas, dívidas de relacionamentos. E se você foge de dívidas financeiras, você também vai fugir de dívidas emocionais, dívidas de relacionamentos, dívidas espirituais. Então não fuja dos seus problemas, encare de frente. Um amém, obrigado, isso motiva bastante o pregador. Aleluia. Nós não podemos ser guiados pelo medo. Nós não podemos deixar o medo nos conduzir nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Éramos assim, escravos do medo, quando nós estávamos no mundo, mas agora nós pertencemos a uma nova realidade. Você está assentado com Cristo nas regiões celestes. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma nova história foi escrita na sua vida, irmão. Você não tem que se sujeitar ao medo. Você não tem que se sujeitar às vozes do diabo. Você não tem que se sujeitar às vozes desse mundo. Não. Aleluia. E é interessante porque a Bíblia diz que Jesus, sem acudir tais palavras. Acudir significa acolher, deixar entrar no coração. E tem muita gente, crente, não aqui nessa igreja, amém? Em outras igrejas,
Aqui no Verbo da Vida, todo mundo não dá ouvido às palavras do diabo. Mas a Bíblia diz que Jesus, sem acudir tais palavras, acudir é você acolher, atentar, deixar descer por coração. E tem muito crente que vive dessa forma, ouvindo as vozes externas. Então, a roupa dele é definida pelo que as pessoas falam. O trabalho dele é definido pelo que as pessoas falam. O ministério dele é definido pelo que as pessoas falam. Se não tem elogio, então ele fica frustrado. Então ele precisa de elogio. Então se ele precisa de elogio, então ele tem que fazer coisas que sejam aceitáveis, que as pessoas vão elogiá-lo. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você não tem que ficar vivendo para agradar as pessoas. A sua vida deve ser para agradar a Deus. E na maioria das vezes, escolher agradar a Deus significa desagradar as pessoas. Seguir o plano de Deus para a sua vida vai exigir de você ter personalidade, ter força, ter vigor, ter coragem para assumir a responsabilidade do que é o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. E é interessante porque Marcos capítulo 5, verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, que palavras eram essas? Tua filha já morreu, teu ministério já morreu, tua família já morreu, teu marido já morreu, tua esposa já morreu. O fracasso já chegou na sua vida. Você está quebrado, falido. Esses são os diagnósticos. Essas são as palavras. Teu ministério? Não tem mais jeito. Dar aula no Rema? Liderar alguma área na igreja? Esquece. Não perturba o mestre. Não ora mais em relação a isso. Desiste de orar por tua família. Desiste de orar pelo seu marido. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras. Isso me lembra aquilo que o irmão Reagan diz sobre Marcos 11, 23. É possível a gente deixar de crer com a mente, mas a gente não pode deixar de crer com o coração. E Marcos 11, 23 diz algo muito interessante. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração. Alguém pode duvidar com a mente, mas não pode duvidar no coração. É por isso que Jesus não atentou para tais palavras. E o texto continua dizendo: disse ao chefe da sinagoga, Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente. Eu acho interessante porque Jesus não disse, deixa de ser incrédulo. Jesus não disse, para de dar ouvidos. Jesus disse, não temas, crê somente. Jesus ele traça um paralelo distinto entre o medo e a fé. Então veja, Jesus aqui com essa afirmação, ele não disse que o contrário de fé é incredulidade, mas ele disse que o contrário de fé é medo. Ele não disse que o contrário de fé aqui é dúvida, mas ele disse que o contrário de fé aqui é o medo. Por isso ele disse, não temas, crê somente. Jesus não atentou para as palavras, Jesus não atentou para a realidade, para o quadro que se apresentou, o cenário desfavorável que estava diante deles. Mas ele olha para Jairo e diz, olha, não temas, crê somente. O que o diabo quer, irmão, é nos trazer medo. Medo de que não vai dar certo. Medo de que a nossa família, a gente não vai conseguir lidar
com os problemas que estão se apresentando. Medo de começar um negócio. Medo de dar um passo de fé ministerial. Medo de tomar a decisão errada. Mas Jesus, ele não atentou para tais palavras e disse para Jairo: não temas, crê somente. Jesus poderia ter dito: não tenha medo, creia. Mas ele diz: crê somente. Às vezes, irmãos, a gente precisa calar as vozes. Às vezes a gente precisa deixar de enxergar o cenário e fechar os nossos olhos, para que a gente não veja o cenário natural que se apresenta ao nosso redor. Às vezes a gente precisa fechar os nossos olhos para que a gente não veja o quadro que o diabo pintou na nossa frente. Às vezes a gente precisa tapar os nossos ouvidos para a gente não ouvir as vozes de pessoas que estão próximas de nós, mas que são usadas pelo diabo. E é por isso que Jesus falou: olha, para de olhar, para de ouvir, para de sentir, somente creia. Quando Jesus diz crê somente, Ele está nos convidando a gente entrar num nível onde a gente não dê mais lugar para as nossas emoções, para os sentimentos, para as sensações. É por isso que Ele está dizendo: se livra de tudo aquilo que vai afetar a sua fé. E Ele diz: crê somente. Às vezes, irmãos, nós estamos até crendo, mas não é somente. Às vezes nós estamos crendo, mas estamos dando ouvidos às vozes que estão nos cercando. E nem sempre essas vozes são vozes de Deus. A voz de Deus é: não temas, crê somente. Um jovem recém-entrado no ministério, muito valoroso, que servia ao seu líder. Deus, ele não fala para ele: olha, seja talentoso. Deus, ele não fala para ele: olha, faça as coisas de uma maneira bem feita. A única exigência que Deus faz para ele é: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Se Josué fosse fraco e medroso, ele não estaria no cenário que Deus preparou para ele, o cenário de fé. O cenário da fé, irmão, é um cenário de força e coragem. Josué, ele liderava um povo grande, eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Mas era um povo difícil, um povo trabalhoso. Eles não eram guerreiros, eram escravos. E eles precisavam agora tomar posse da terra que era deles. Eles não estavam invadindo, eles não eram o movimento MST. Eles não estavam invadindo a terra alheia. Era a terra que Abraão havia comprado, deixado de herança para Isaac. Isaac comprou mais terras ainda e deixou de herança para Jacó. E Jacó comprou mais terras ainda e deixou de herança para os seus 12 filhos. Mas enquanto eles estavam escravos no Egito, povos estrangeiros vieram e tomaram a terra que era deles, porque não tinha ninguém para guardar, mas a terra foi comprada, a terra era de direito deles. Então veja, eles não estavam tomando uma terra que não era deles, a terra era deles. E por isso eles precisavam chegar nas cidades de uma maneira diplomática e dizer: olha, essas terras são nossas e a gente veio para ocupá-las. Vocês vão precisar sair. E a gente não quer guerra com vocês, a gente não quer problema com vocês. Mas o que acontecia? Tinha guerra. Só que era uma guerra com povos que tinham exércitos preparados, que tinham guerreiros, homens preparados para a batalha. Enquanto que Israel era um povo nômade, que não tinha conforto, que estava no deserto, numa travessia. Então nós estamos falando de algo que era completamente desfavorável. Josué, o seu líder, precisava ser forte e corajoso para ele estar nesse cenário de fé. Por quê? Um povo despreparado, um povo feito por escravos,
com uma mentalidade ainda de escravos, precisavam ocupar a terra e, se necessário fosse, precisavam lutar com exércitos maiores e muito mais preparados e equipados do que eles. Então exigia fé. Estamos falando de sobrenatural, estamos falando de algo impossível. Aleluia. E eu fico imaginando Josué ouvindo as vozes: olha, esse exército aí, meu Deus do céu, eles são muito mais fortes, muito mais preparados do que a gente. Nós não temos condições de lidar. Vamos ficar aqui. Esse projeto Farol é um terreno, é R$1 milhão. É muito grande. A gente aqui é da Zona Norte. Vamos ficar aqui mesmo. Tá tão gostoso. Tem um ar condicionado. Nós temos cadeiras acolchoadas. Vamos nos acostumar com esse cenário. Vamos ficar aqui mesmo. É o conforto. Está confortável para a gente. Esse trabalho aqui, eu estou ganhando meu salário mínimo. Está muito bom. Está confortável. Vamos deixar esses problemas mesmo, né? Eu tô lidando aqui com esses problemas. Já me acostumei com meu marido. Já me acostumei com esse cenário na minha casa. Aleluia. Josué podia ter feito isso, mas Josué decidiu não ouvir as vozes da paralisia e do conforto. Quando os homens chegam para ele e dizem: olha, não incomoda o mestre, para de orar, para de crer em relação a isso. Porque Jairo, ele estava em fé. Ele orou a Jesus, não foi assim? Ele se prostrou e ele falou. Oração é falar. Ele rogou a Jesus, ele apresentou a sua causa, ele disse: eu preciso que você salve a minha filha. E aí o que foi que aconteceu? Jesus disse: vou salvar. A palavra de Deus não diz isso pra gente? Que quando a gente ora com fé, não duvidando, aquilo vai acontecer? Então, em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: eu vou, porque a palavra está dizendo. Então, quando você ora, você pode ter a certeza e a convicção de que Jesus está indo com você. A Bíblia diz que Jesus o seguia. Jesus está seguindo com você. Então, Jairo estava em fé. Ele havia orado, ele havia falado com o Senhor, e Jesus estava atendendo a sua oração. Mas chegou um ponto onde ele estava esperando, aguardando a manifestação física daquilo que ele estava crendo, daquilo que ele havia orado tempos atrás. Jairo estava convicto, não existia dúvida nele, de que Jesus iria curar a sua filha. Mas chegou um tempo onde a fé dele foi provada. E aqueles homens chegaram e falaram: para de crer, não tem mais jeito. E muitas vezes, irmãos, quando nós estamos crendo para algo, chega uma hora que a nossa fé é provada. Não é Deus. A nossa fé é provada pelo diabo, pelas circunstâncias, pelas coisas que a própria vida nos apresenta. E não se iluda, às vezes as pessoas que estão mais próximas de nós, que a gente julga como espirituais, são as pessoas mais usadas pelo diabo. Aleluia. Tem pessoas que têm boas intenções. Jesus falando: olha, vai chegar um tempo que o Filho do Homem, ele vai ser levado, ele vai ser preso, ele vai ser maltratado, torturado, e depois ele vai ser morto. Jesus falando isso para os seus discípulos. Aí Pedro chama ele, Pedro cheio de razão, né? Jesus, vem aqui. Jesus, olha, eu sou seu discípulo, eu amo o Senhor, estou com o Senhor para o que deve é, mas deixa eu dizer uma coisa, não fala essas coisas do Senhor não. O Senhor precisa mudar o seu discurso. O que Jesus diz para ele? Arreda, Satanás! Aleluia. Às vezes nós estamos ficando calados, como Jairo. Às vezes nós estamos ficando acuados com as vozes do diabo. O diabo falando conosco e a gente fica acuado no canto, calado, aceitando o diagnóstico que ele está trazendo para a gente. Não vai dar, o dinheiro não vai chegar.
você não vai ser promovido, você não vai conseguir abrir esse negócio, você não vai fechar essa venda. E você acolhe aquilo com o seu silêncio. E talvez você mascare isso dizendo, não, mas eu estou em fé. Mas a Bíblia diz que a fé tem uma voz. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Não existe fé calado, fé tem voz. Veja, os homens falaram, e o que foi que aconteceu? Jairo se calou. A fé de Jairo, ela foi destruída ali. Jairo estava face a face com Jesus. Ele cria no milagre de Jesus, mas quando a voz veio, Jairo sucumbiu, ele aceitou. É por isso que Jesus foi rápido e disse para ele, ei, não temas, crê somente. Aleluia. Às vezes, vozes do diabo vão vir para a gente sucumbir na nossa fé, mas Jesus é rápido. Jesus é rápido em dizer, não temas, crê somente. Aleluia. É necessário coragem para a gente poder encarar de frente a voz que o diabo apresenta. Gideão estava com medo, mas o plano de Deus é que ele fosse o salvador do seu povo. E diante de um cenário caótico, desfavorável, onde ele estava com medo, ele estava se escondendo, o anjo aparece para ele e diz, vai nessa tua força e domina sobre os midianitas. É interessante porque ele não estava em força. Gideão estava no auge da sua covardia, no auge do medo, mas o anjo olha para ele e fala para ele, vai nessa tua força e domina sobre os midianitas. O que isso quer dizer? É que Deus não olha para a gente quando a gente está nesse cenário do medo, quando o medo toma conta, quando a gente fica ali calado. Deus não olha para a gente e nos vê como medrosos, como frouxos, mas Ele olha para nós e nos vê como filhos amados, que já detêm a coragem necessária. Quando Jesus diz para Jairo, olha, não temas, em outras palavras ele está dizendo, seja corajoso, seja forte e creia somente. Apague as vozes, apague a luz desse cenário desfavorável e simplesmente fique com a minha palavra, simplesmente ouça a minha voz. Aleluia. Aleluia. Lester Sumrall diz, quando você, ou disse, que ele já partiu para o Senhor, quando você decide crer em Deus, o medo perde o domínio sobre você. Quando você decide crer em Deus, o medo perde o domínio sobre você. E a voz de Jesus ecoou no coração de Jairo. Essa mesma voz precisa ecoar dentro dos nossos corações. Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Aleluia. O medo, ele é o principal causador de dúvida, de incredulidade. O medo é que nos faz sucumbir na fé. O medo tira o nosso olhar de Deus e coloca o nosso olhar na realidade natural. Você não foi criado para viver naturalmente. Você é um homem e uma mulher sobrenatural. Você está sobre o natural. Aleluia. E o nosso olhar precisa estar firmemente no autor e consumador da nossa fé. 1 João capítulo 4, verso 16, diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus, Ele é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Verso 18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento.
Pessoas que estão vivendo atormentadas com medo. Porque o medo produz tormento. Você nunca vai conseguir sair desse problema, se desvencilhar desse problema, enquanto você estiver com medo. O medo paralisa, o medo destrói, o medo mina as suas forças. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. Em Deus não existe medo. Em Deus há confiança. Em Deus há ousadia. Em Deus há convicção. Em Deus há fé. O meu justo viverá por fé. O meu justo viverá através dessa fé que produz ousadia, que produz alegria, que produz perseverança. Ora, a nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela é oposta ao medo. Jesus, quando ele diz, não temas, creia somente, ele está falando, existem duas realidades diferentes. Ou você teme, ou você fica com medo, ou você anda em fé. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Irmão, a gente só tem que temer a Deus. E esse temor não é um temor de medo, mas é um temor de respeito, reverência, dedicação, amor, admiração. É verdade que em alguns momentos, Jesus até fala sobre nós temermos aquele que tem poder para tirar e lançar a vida de alguém no fogo eterno. É verdade que em alguns momentos nós precisamos ter um temor grandioso em relação a Deus, entendendo que Ele é o ser criador de todas as coisas. Mas o temor requerido do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, é quando nós reconhecemos que Ele nos ama, que Ele cuida de nós e que Ele supre cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Quando estamos diferentes ou distantes desse temor, nós estamos tendo medo das circunstâncias. O temor que nós precisamos ter é em relação ao Senhor. E não o medo que apavora, o medo que faz você tomar decisões erradas em relação às circunstâncias e aos problemas que se apresentam na sua vida. E a Bíblia diz, o perfeito amor lança fora todo medo. Ei, Deus está lançando fora todo medo. Deus está lançando fora todo medo da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus uma nova estação sobre você, de ousadia, de coragem, de vigor. Ei, ser forte e corajoso, o Senhor é com você. Salmo 23, verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que o vale da sombra da morte se apresente diante de você. Sabe por que Davi, ele usou essa expressão, o vale da sombra da morte? Porque de frente para a sua câmara real, a varanda onde o rei ficava, inclusive a mesma varanda onde ele viu Batseba tomando banho, nessa varanda, aproximadamente às 4 horas da tarde, vinha uma sombra. E essa sombra dava para uma estrada que ficava entre um vale. E ficava muito escuro, como se fosse de noite. A sombra sobre aquele vale. E quando ele olhava da sacada da sua varanda real, ele via um cenário de escuridão. E quando ele estava escrevendo esse texto de Salmo, capítulo 23, ele usa essa expressão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. E é interessante porque, tempos depois, o vale da sombra da morte, que tinha uma estrada que passava por ali, foi a rota que ele teve que fugir do seu filho Absalão. Ainda que o vale da sombra da morte, a estrada escura,
a estrada de fuga, a estrada de tristeza se apresente para você, você não deve temer, porque Ele está com você. Aleluia. Não olhe para o cenário, não ouça as vozes, creia somente. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo nos diz que, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, de medo. Nós podemos interpretar esse texto de duas formas. A primeira é que o medo, ele é uma influência demoníaca, é um espírito que está agindo, influenciando para que a gente fique com medo, para que a gente tema. Quantos crentes que não têm medo do demônio, medo do diabo, que acordam de madrugada com sede, mas decidem ficar com sede porque fica com medo de ir sozinho, porque as luzes estão apagadas, e ele não quer ter nenhum encontro com o diabo de noite, na escuridão. Temendo o vale da sombra da morte na sua cozinha. Isso é mais comum do que a gente imagina. Mas graças a Deus, porque nós temos a matéria autoridade do crente no Rema, que nos ensina que nós temos autoridade sobre Satanás. Graças a Deus pela palavra de Deus, porque Jesus nos deu autoridade. Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. Jesus já traz aí as classes. Tem demônio que é serpente, mas tem demônio que é escorpião. E Jesus nos deu autoridade sobre um, sobre outro. Aí Jesus, eu acho que ele falou assim, ó, se eu estiver esquecendo de alguma outra classe, eu também dei autoridade sobre toda a obra do mal. Tem demônio que é serpente, tem outros que são escorpiões, e tem outros que são outro tipo. Você tem autoridade sobre todos eles. Então o medo pode se apresentar como uma influência maligna. Mas o medo também pode se apresentar como uma motivação. Essa palavra espírito, no grego, ela também pode estar relacionada às nossas intenções e motivações internas. Então, muitas vezes, o medo é fruto de algum trauma que você teve. O medo é fruto de alguma experiência negativa que você teve, e aquilo gerou em você aquele medo. Mas eu quero dizer para você que todo trauma, toda experiência negativa, ela foi levada na cruz do Calvário. Você não tem que viver com medo. Aleluia. Você está aqui, irmão? Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de ficar só, eu tenho medo de me casar, eu tenho medo disso aqui. Não, o medo não combina mais com você, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo. Eu tenho medo desse problema não se resolver. Eu tenho medo do meu casamento não ir para frente. Eu tenho medo de não conseguir fechar essa venda com esse cliente. Deus não tem te dado um espírito de covardia nem de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito que vem de Deus, a motivação que vem de Deus, a influência que vem de Deus é de poder, de amor e de moderação. A fé, ela é antagonista ao medo. A fé, ela é contrária ao medo. Ou você está em fé, ou você está com medo. E a proposta de Deus não é que você tenha atitudes de fé, mas é que você tenha uma vida de fé. E se você tem uma vida de fé, essa vida deve ser uma vida sem medo. Quem assistiu aquele filme, O Homem Sem Medo? Esse é o filme da sua vida. A mulher sem medo, o homem sem medo. E em Marcos capítulo 5, já no verso 41, no verso 40,
Jesus entrando na casa de Jairo, e a Bíblia diz que tinham pessoas lá que estavam chorando. E Jesus disse: por que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. Seu problema não está morto, só dorme. A circunstância que se apresentou não está morta, ela só dorme. E no verso 40, riam-se dele. Muita gente vai se levantar para rir de você. Quando você se posiciona em fé, muitas pessoas vão rir de você. Lembra de Neemias? Estava lá na sua missão e se levantou Sambalate, Gesem e Tobias. E o que eles faziam? Atormentavam, diziam isso não vai dar certo, debochavam, tentavam contra ele. E tem muita gente invejosa perto de você, que quando você estiver em fé, crendo para aquilo, elas vão tecer comentários que vão parecer inofensivos, como o comentário de Pedro. Mestre, não fala essas coisas sobre você não. Irmão, Pedro, ele não tinha uma intenção negativa, ruim não. Ele queria ajudar Jesus. Ele achava que Jesus estava delirando, estava exagerando. Por isso Jesus foi enérgico, porque existia um espírito por trás influenciando. Às vezes as pessoas que nós julgamos espirituais, que estão perto de nós, são as pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para enfraquecer a nossa fé. E é interessante a atitude de Jesus, porque ele calou a voz que estava falando. E ele diz: para trás de mim, Satanás, porque cogitas das coisas dos homens. A gente precisa ter esse posicionamento, ter o cuidado com as pessoas que estão perto de nós, ter o cuidado com as vozes que estamos ouvindo. E às vezes, irmãos, nós precisamos ser enérgicos, como Jesus fez. É melhor a gente perder aquele amigo naquele instante, do que a gente sucumbir na nossa fé. Depois você vai lá e fala: irmão, você entendeu bem o que eu falei? Ó, eu falei, você me desculpa, mas seu comentário não foi adequado, eu estou em fé. Talvez eu tenha me excedido, porque eu te chamei de Satanás, filho do diabo, coisa ruim que você vai para o inferno. Mas foi para que você não enfraquecesse minha fé. Eu lembro do apóstolo Bud, ele dizia para a sua equipe ministerial, ele dizia: olha, eu corrijo vocês quando vocês falam alguma coisa de incredulidade, eu sou duro com vocês muitas vezes, mas é porque eu não quero deixar de andar com vocês. Eu quero que vocês andem comigo, por isso vocês precisam estar no meu nível de fé. Por isso eu corrijo vocês. E a gente precisa ter esse posicionamento. Irmão, a gente está falando sobre um homem posicionado. Nós precisamos ter esse posicionamento. Porque às vezes a gente está muito soft, muito light, e a gente está como Jairo. Chega um comentário e diz: olha, morreu, não tem jeito não. E aí Jairo: oh meu Deus, poxa, falhou. Fiz todo esse trabalho, todinho em vão, e a menina morreu. Eu acredito que numa fração de segundo foi exatamente o que passou na cabeça de Jairo. E por isso Jesus diz: ei, não temas, creia somente. E eles riam dele, mas Jesus tomou o pai, a mãe da criança e só 3 dos discípulos. Jesus não levou nem os 12. Olha só. Por que ele fez isso? Porque Jesus só levou quem realmente ele tinha convicção que ia crer junto com ele. Às vezes, irmãos, tem coisas que nós estamos gerando em fé, em oração, que a gente precisa ficar distante de algumas pessoas. Aleluia. E você, cuidado para você não ser essa pessoa que a gente precisa se distanciar, porque só traz notícia ruim. Tem gente que é assim, né? Qualquer coisinha, médico, quer viver no médico. Eu pergunto: você já orou? Não, mas é porque eu tenho que ir no médico primeiro. A Bíblia diz que o rei Asa confiou mais nos médicos do que no Senhor. E sabe o que aconteceu? Morreu. Médico é uma bênção. Inclusive nós temos bons médicos aqui. Médico é uma bênção, tá no nosso, eles são do nosso time. Mas a gente, como crentes espirituais, verbo da vida, nós somos da fé. A gente procura Deus primeiro.
A gente procura Deus primeiro, vai nos médicos só depois para atestar o testemunho. Não é assim? Aleluia. Então cuidado para você não ser essa pessoa que a gente precisa crer para algo e a gente, não, essa pessoa eu não posso compartilhar isso com ela não. Ela não vai me ajudar em fé. Ela vai me atrapalhar. Cuidado para você não ficar lá entre os 8 discípulos, entre os 9 discípulos que foram escanteados por Jesus. 9 apóstolos foram escanteados, só 3 entraram no cenário porque Jesus julgava que eram os 3 mais maduros em fé. Verso 41, tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Jesus não disse, eu te peço. Jesus não disse, levanta. Jesus disse, menina, eu te mando. Quem está em fé, irmão, tem convicção. Quem está em fé tem ousadia, tem força, tem coragem para dizer para o problema, para a circunstância, ei, eu te mando, cesse, eu te mando, pare, eu te mando, avance, cresça. Jesus disse, eu te mando, levanta-te. Qual comando você tem dado para o seu problema? Qual comando você tem falado para essa circunstância que se levantou? Qual comando você tem falado para essa necessidade? E o comando que Jesus disse foi, menina, eu te mando, levanta-te. Não demorou muito tempo, irmão. Não foi no outro dia, não foi no ano seguinte. Verso 42. Passado um ano, é isso que está dizendo o texto. Passado algumas semanas, Jesus deu o comando, eu te mando, mas ficaram meses para aquilo se manifestar. Aleluia. Imediatamente, é imediato. Eu declaro sobre a sua vida, é imediatamente. Aleluia. Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Se prepare, meu irmão. Os seus parentes vão ficar admirados. As pessoas da sua casa, da sua igreja, vão ficar admirados. E será imediatamente. Não vai demorar. Não vai demorar. Não está atrasando. Será imediato. Se posicione. Fale, abra sua boca, a fé tem uma voz, não se cale diante da voz do diabo, não se cale diante da circunstância e do cenário que se apresente, fale, abra sua boca, você tem poder para mudar o cenário através da fé, você não será paralisado pelo medo, o medo não tem poder sobre você, o medo está quebrado na sua vida, você é um homem corajoso, você é uma mulher corajosa, você é um homem ousado, a Bíblia diz que o ímpio, ele foge até quando ele não é perseguido, mas a Bíblia diz que o justo é ousado como leão. Ei, ousadia de leão sobre você, ousadia de leão sobre você, o leão reina, o leão manda, o leão é destemido, ninguém é doido de encarar um leão. Eu declaro essa mentalidade, essa disposição, eu declaro você andando como um leão, destemido, corajoso, ousado. Fale para a sua circunstância, fale para o problema que se levanta contra você, fale para o diabo, fale para a sua alma, fale para as pessoas ao seu redor, deixe bem claro, o leão chegou, você domina, é você quem manda, é você quem fala com o cenário, e vai acontecer imediatamente, fica de pé, imediatamente, aleluia, aleluia. Estamos num feriado, irmão, mas o céu não tem feriado. E aliás, esse feriado não é para você. Tem gente que diz assim, pastor, e no feriado? A gente vai fazer vai pro feriado.
feriado? Para nós não é feriado não, irmão. É feriado para o mundo. Ontem nós estávamos aqui no Bodas. Que coisa maravilhosa, tempo excelente, extraordinário, uma visão para os casais, para as famílias. E enquanto a gente estava no trajeto, um monte de gente bêbada, se batendo, carro, acidente, e a gente vindo para a igreja. E aquilo ardeu o meu coração, porque a gente vive numa bolha, a gente não tem noção da dimensão. E eu pensando, o avivamento já começou em Teresina, tantas pessoas que têm se convertido em Teresina, mas quando eu vi o cenário ontem, uma multidão de pessoas pulando carnaval, eu disse, ainda temos muito trabalho a fazer. Aleluia. Ainda temos muito trabalho a fazer. Mas o céu não está de folga, o céu não está de feriado. O céu está se movendo a seu favor. Deus está se movendo a seu favor. Jesus está seguindo você. O que você quer? Mateus capítulo 22 diz que o que ligarmos na terra seria ligado no céu. Enquanto você está esperando Deus trabalhar, Deus está esperando por você ter uma atitude. Ele está pronto para ligar no céu. Está na hora de você começar a ligar na terra. E tem gente por aí que diz, esse pessoal da fé aí, eles têm um negócio de dar ordem em Deus. A gente não dá ordem em Deus. Nós somos filhos. A gente dá ordem para o problema, para a circunstância. Você está aqui? Aleluia. O irmão Reagan disse certa vez, a fé não nega a circunstância, ela as vence. Oh, aleluia. E outra vez, Kenneth Reagan disse, alimente a sua fé e o medo morrerá de fome. Por que você está com medo? O medo não combina com você. A partir de hoje, um novo tempo sobre a sua vida, de ousadia, de coragem. Ei, vai nessa tua força e domina sobre o problema, sobre a circunstância. Qual é o midianita na sua vida? Domina sobre ele. Como Jesus disse, eu te mando. Ei, fala com o problema, fala com a circunstância. Eu te mando. Aleluia. E a Bíblia diz, imediatamente. Imediatamente. Aleluia. Vamos cantar uma música. Levanta suas mãos. Minha fé sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus, essa é minha vitória. Minha fé. Sobre as tribulações.
Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por esse tempo tão maravilhoso, por essa palavra que transforma as nossas vidas. Amém? Eu não poderia encerrar esse tempo sem dar a alguém a oportunidade de fazer aqui o melhor convite que nós podemos fazer a alguém nessa terra. É o convite de fazer uma aliança com o Senhor. Um dia nós estivemos em uma condição de estarmos afastados de Deus, mas Ele providenciou em Cristo a solução para isso. E isso é algo que nós precisamos pregar como crentes. E você que está do outro lado precisa ouvir e receber, como alguém que deseja ter a sua vida transformada como cada um de nós um dia tivemos. Então esse é o melhor convite de fato que alguém pode fazer, porque essa é uma oportunidade que Deus nos deu em Cristo Jesus. Essa não é uma mudança de religião. Talvez você tenha recebido esse convite em um outro momento, mas você associou a mudança de religião, de placa de igreja. Mas eu quero dizer a você essa noite que o Senhor marcou um encontro com você. Você não veio aqui por acaso, você não veio simplesmente por um convite, mas você veio a esse lugar atraído pelo amor de Deus. E eu quero dizer a você que esse sim é necessário para que você tenha e esteja em uma eternidade com o Senhor. Alguém está aqui essa noite e deseja fazer essa aliança com Ele? Se você estiver aqui e você decide de todo o coração fazer essa aliança hoje, levanta a sua mão. Nós estamos aqui para te ajudar, para te orientar, para te conduzir nisso. Tudo que você precisa é crer com o seu coração que Jesus veio a essa terra como Filho de Deus, que Ele morreu nos substituindo. Aquele lugar não era dele, era nosso, que Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar, que Ele veio como um Filho de Deus e cumpriu toda a justiça, para que hoje nós pudéssemos receber. Alguém está aqui e deseja fazer essa confissão de todo o seu coração? Todos salvos? Graças a Deus. Talvez você já tenha tomado essa decisão em outro momento, mas você percebe que está longe, ou que esteve longe durante muito tempo, se afastou dos caminhos, esfriou na fé, mas hoje você está aqui, você deseja se reconciliar com o Pai. Se você está aqui nessa condição, a gente quer orar por você. Só precisa você levantar a sua mão e reconhecer que é necessário. Todos salvos? Graças a Deus. Talvez você já seja crente, mas ainda não conhece sobre o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas. E eu também quero te dizer que isso é para hoje, isso é para os nossos tempos, isso é para você, não é para um grupo específico de pessoas. É para todos os filhos, está disponível. Nós temos uma equipe aqui que vai te ajudar nisso. Você vai sair daqui essa noite cheio, orando em outras línguas, participando dessa experiência que é tão poderosa, e é uma ferramenta que vai mudar muitas coisas na sua vida. Alguém está aqui, é crente, deseja sair daqui essa noite cheio do Espírito? Todos cheios? Graças a Deus. Se você chegou com algum sintoma de enfermidade, o pastor em algum momento falou sobre a imposição de mãos. E eu quero dizer a você que você não precisa sair daqui carregando esses mesmos sintomas que você entrou. A gente vai impor as mãos sobre você porque Jesus disse que deveríamos fazer isso. E você será completamente curado. Todos salvos, todos cheios, todos curados. Glória a Deus, uma igreja irresistível. Amém? Eu queria, antes de nós concluirmos, queria que você me desse um tempinho a mais. Eu queria que você sentasse. Hoje nós temos uma noite especial também, porque é uma noite que nós lembramos e nós temos a oportunidade de ofertar nesse projeto que é tão maravilhoso, o Projeto Farol. Quem conhece o Projeto Farol? Esse projeto, irmãos, nasceu no coração de Deus e nós estamos aqui para fazer com que isso se materialize, isso se realize. E nós temos algumas noites de alguns domingos, durante o mês, que nós separamos esse tempo para nós ofertarmos, mas eu quero de fato te lembrar, acredito que todos aqui conheçam o Projeto Farol, eu vou colocar um vídeo para te relembrar um pouco mais, mas que você aguce isso dentro de você, de que você não é alguém que está apenas vendo de longe as coisas acontecerem em Teresina. Você é alguém que faz parte desse projeto. Esse projeto é um projeto do Senhor, e se é do Senhor, é seu. Amém? Nós fazemos parte dessa realidade, e isso vai se manifestar, e nós vamos todos juntos celebrar e dizer: eu participei desse projeto desde o começo, e nós podemos ver. Nós não vamos nos alegrar só quando a gente tiver com um prédio construído em uma área muito grande. A gente começa a celebrar, a gente começa a orar, a gente começa a festejar desde hoje, tá certo? Eu tenho um vídeo para mostrar para você,
e vai te fazer lembrar um pouco a respeito desse projeto. Se você não conhece, vai conhecer agora. Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Piauí, o Maranhão serão invadidos pela palavra, serão invadidos por pessoas desse lugar. Vocês estão vivendo uma oportunidade aqui em Teresina. Deus está querendo se mostrar forte para coisas extraordinárias. Saiba entender as oportunidades da visitação de Deus. Vê aquele projeto que está lá, as pessoas com um chapéu apontando. Deus tem um alvo. Essa igreja está boa, mas essa não é a igreja plena que Deus tem para essa palavra nesta região. Falando eu, não vou cumprir isto que você vê e sonha quando fecha os olhos. Sou eu mesmo projetando essa imagem em você. Aleluia, pastor, se prepara. Vai chegar carros para esse projeto. Vão chegar terrenos que irão cooperar, irão contribuir para esses sonhos que não é sonhos de humano, não é sonhos de homem, é sonhos de Deus. Porque o projeto está direcionado em servir pessoas. Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenham cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado no monte. Você tem um modelo, não sei até que ponto esse modelo está claro, está nítido, mas Deus quer que você faça conforme o modelo que você viu no coração. O modelo que está no coração é algo que Deus tem compartilhado com você, de algo que tem que acontecer nessa cidade. Não negocie isso. É verdade, vocês vão passar ainda pouco tempo aqui. Quando eu digo pouco tempo, não é de hoje para amanhã, amém? Vocês entendem essa questão de pouco tempo, vocês vão crescer e crescer e crescer e crescer. Porque muitas pessoas aqui em Teresina precisam dessa palavra, irmãos. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno, é nosso, em nome de Jesus. Eu não estou determinando o tempo aqui, mas que vem para nossa mão, vem. Rapaz, tão certo como vive o Senhor, que esse terreno vem para nossa mão aqui, que essa igreja vai expandir, que a gente vai se tornar uma igreja missionária, que novos pastores vão surgir aqui. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão.
irmãos. Venham, marchem, tragam os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, sejam um recurso para a obra de Deus. Venham, marchem, tragam os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, sejam um recurso para a obra de Deus. Glória a Deus. Eu queria também aqui fazer aqui algumas indicações literárias dentro daquilo que o nosso pastor ministrou tão bem para nós essa noite. Esses livros você vai encontrar lá no nosso Verbo Shop. Andando por Fé, do irmão Reagan. Esse outro livro aqui, Fundamentos da Fé. E esse outro aqui para fechar, A Fé para Remover Montanhas. Você pode encontrar não só esses, mas outros títulos lá no nosso Verbo Shop ao final. Livros que certamente vão te ajudar e vão te enriquecer muito no que diz respeito a esse assunto. Amém, gente? Cadê os nossos visitantes? Hoje foi um culto que não tivemos os nossos visitantes presentes, né? Glória a Deus. Eu quero lembrar você que as camisetas estão disponíveis lá no Verbo Shop, você pode adquirir. Inclusive, venha para cá com ela na sexta-feira e no sábado também nós vamos festejar aquilo que o Senhor tem feito e essa oportunidade de celebrar aquilo que o Senhor tem realizado na nossa igreja, os nossos 20 anos. Nós vamos estar aqui na sexta-feira, pastor João Roberto, Janaína, sua esposa, também estará aqui conosco, vai ser um tempo maravilhoso. Você vem, traz a sua família, traz muitos convidados, traga aí os seus amigos, nós vamos fazer aqui uma grande festa. Temos também a oportunidade de ofertar nesse dia, então traga uma oferta generosa, um presente para aquilo que a gente vai festejar aqui na sexta e no sábado. Você pode ficar de pé. Lá no nosso Verbo Café nós temos algo que foi preparado hoje pelos amadores, esse departamento que nos serve tão bem, que nos recepciona de forma tão excelente. Ao final você pode passar lá e adquirir algo que eles prepararam, que certamente deve estar maravilhoso. Então você vai lá e não vai comer fora, hoje você vai comer na sua casa, aqui. Combinado? Tem mais alguma coisa, pastor Danilo? Tudo certo? Você que ainda não fez a sua matrícula no Rema, as matrículas estão lá disponíveis, não deixa para depois, o tempo ainda está aberto, mas aí daqui a pouco fecha e aí para 2026 não teremos mais matrículas, então aproveita enquanto estão disponíveis, vai lá, aproveita também os 10% de desconto que está disponível. Amém, gente? Tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. É feriado, mas o seu telefone vai tocar com boas notícias chegando em nome de Jesus.